Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando a carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo também de número 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Esse texto está nos falando do assunto da caminhada do povo de Israel pelo deserto e do nosso caminho por este mundo também em direção à terra prometida, a cidade que tem fundamentos preparada por Deus para todo aquele que o ama, para aquele que tem fé, para onde foi Abraão, para onde foi Moisés e o povo de Israel, não tendo na vida aqui terrena encontrado a verdadeira pátria celestial, a verdadeira terra prometida. Mas agora, através de Jesus, através então de nós, através do batismo com o Espírito Santo, já podemos entender melhor o chamado, a caminhada, o projeto de Deus no deserto e chegarmos até a terra prometida, o nosso lar celestial na glória. Hoje nós habitamos com Deus, Deus está conosco aqui nesse deserto, neste mundo, e estaremos para sempre com Deus. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Está falando sobre obra, sobre a caminhada, sobre o que devemos fazer. Temos trabalho, temos um caminho a percorrer, temos uma carreira que nos está proposta. Esta carreira vai nos exigir santificação, amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo. Então vai nos exigir a guarda dos mandamentos, a obediência à palavra de Deus. Jesus mesmo chamou a atenção dos discípulos, dos apóstolos, para que eles procurassem compreender as Escrituras, pois são elas mesmo que testificam de Jesus. Então nós temos que trabalhar também nos ajudando. Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Porque diz assim o versículo 13, o versículo seguinte: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Então aquele manco é o que tem dificuldade de entender a palavra, de compreender as Escrituras. É aquele que ainda não é batizado com o Espírito Santo. Por isso diz assim, mas antes seja curado. Ele é manco porque ele vive em um desconhecimento de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus. Ele não sabe o caminho certo. Ele não sabe se o que ele está fazendo é correto ou é errado, se agrada a Deus ou desagrada. Por isso ele é aqui chamado de manco. Ele não caminha com firmeza, ele não tem convicção. E essa convicção, essa certeza das coisas de Deus, do caminho de Deus, só vem pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz lembrar de todas as coisas. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. É o Espírito Santo que nos guia. Então é o Espírito Santo que firma nossos passos no caminho da eternidade. Neste caminho santo. É um caminho estreito e só o justo, só o santificado, só o batizado com o Espírito Santo consegue andar sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então, nós temos que fazer caminhos retos para os nossos pés e os pés dos que estão ao nosso redor, para os nossos irmãos e irmãs. Este caminho reto para os nossos pés é buscarmos compreender as Escrituras para obedecer a Deus, para saber exatamente o que Deus quer, o que realmente a palavra de Deus está dizendo, o que realmente é o propósito de Deus. Então é o caminho reto. Este caminho reto só é possível pelo poder do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então nós vamos entender a palavra de Deus para conseguir
testemunhar, para conseguir dizer exatamente o que Deus quer, o que Deus está apontando, o caminho certo, para ajudarmos o manco para que ele não se desvie, mas antes seja curado. Cura é dom, é poder de Deus, é o poder do Espírito Santo. Vai haver essa cura através da sabedoria espiritual, dos dons espirituais, dom da ciência, dom do conhecimento, dom do discernimento de espíritos. Então você vai realmente entender o que é de Deus, o que é do Espírito de Deus, o que é do diabo, o que é do mal, o que é errado. Se você não entende, você é manco. Você vive na ignorância, você vive no pecado, você erra o alvo, você erra o caminho, você sequer entende a palavra. Você não sabe o que a palavra realmente deseja, o caminho que ela está apontando. Você só vai conseguir entender se você crer e, através dessa fé, nascer um propósito de guardar esta palavra, obedecer esta palavra, cumprir essa palavra corretamente. Isso é santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. É o que está no versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Por isso é que nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. É Ele quem traz essa santidade. Só há santidade quando há, em primeiro lugar, uma compreensão correta do que realmente agrada a Deus, qual é a vontade de Deus. Se você não sabe exatamente a vontade de Deus, você vai contaminar o local onde você está por práticas que desagradam a Deus, mas você fará isso na ignorância. Você não vai saber exatamente o porquê, o que Deus quer, o que é o certo, o que é o errado. É como Jesus diz, é um cego guiando outro cego. Mas para que a gente possa viver em paz com todos e sermos santos, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então nós temos que ter o batismo com o Espírito Santo para ministrar a palavra como deve ser ministrada, como ela realmente nos ensina, para viver, para ter poder para fazer o correto, como fez Abel, como fez Enoque, como fez Abraão, pela fé. A fé vai trazer o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo vem pela fé. E vem todo o constante, a transformação, o novo nascimento. Nascemos da água, que simboliza a palavra, e do Espírito Santo, que é a conclusão. Vem a palavra, vem a fé, então vem o batismo com o Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que nós recebemos o Espírito Santo pela pregação da fé. Então é quando vem a pregação, você crê, você então deseja realmente fazer o melhor para Deus, você realmente busca a santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então pela fé você busca a santidade, você não quer mais pecar, você não admite mais errar. Alguns dizem que não tem problema. Alguns citam a graça para justificar o pecado posterior. Mas a graça vai justificar o pecado anterior. E agora o caminho é um caminho de santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Há um esforço, há uma obra, há um trabalho. Por isso exige esforço. Por isso nós temos que fortalecer as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, porque essas mãos vão trabalhar, têm que trabalhar, têm que realizar boas obras. Estes joelhos não podem ser vacilantes, não pode ser manco, porque você tem que andar no caminho da santidade. Você tem que achar uma porta estreita, que é Jesus, e tem que andar por um caminho estreito, que é o caminho da santidade. É o caminho do justo. E não poderá se desviar. Você realmente terá que andar por este caminho. Cuidem que ninguém
se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então veja que a necessidade das obras. Você entra pela graça, deve permanecer pela graça, na prática das obras da graça, do bem, do amor. A fé opera em amor. Então, dessa forma, nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Quando há ignorância, quando há erro, quando há engano, quando há perversidade, há o espírito de Faraó, espírito de Jezabel prevalecendo, mentiras, opressões, pessoas dominando a seu bel prazer para somente se utilizar da força do outro para o seu bem, achando que eles têm esse direito de colocar os outros a seu serviço, como o Faraó fazia ou como Jezabel queria fazer. Dali vem a raiz de amargura. Pessoas que entram numa igreja para serem abençoados e acabam sendo explorados. Então brotam raízes de amargura, causam perturbação e isso contamina a muitos. Mas se nós buscarmos a santidade, a paz com todos, sermos santos, isso não vai acontecer. Temos que buscar o batismo com o Espírito Santo e termos um relacionamento segundo a direção do Espírito Santo, que nos dá o dom do amor, nos dá o dom da paciência, da benignidade, e é disso que nós precisamos para que não haja raiz de amargura, como o autor da carta aos Hebreus exorta. Não permita que pessoas que convivam com você no lugar onde você está fiquem amarguradas, fiquem frustradas, fiquem decepcionadas. Então tem que haver alegria para todos, tem que haver paz para todos, tem que haver descanso para todos, e não um grupo trabalhando e o outro grupo apenas se enfeitando, se arrumando para participar das festas, enquanto outro grupo trabalha organizando, trabalha depois limpando, guardando as coisas. É lógico, é óbvio que o apóstolo, autor da igreja aos Hebreus, autor da carta aos Hebreus, está falando que deste relacionamento é que vai brotar raiz de amargura e vai causar perturbação, contaminando a muitos. Que Deus te abençoe, que você seja batizado com o Espírito Santo para viver em paz com todos, para buscar a santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E somente o Espírito Santo, habitando em nós, é que nos faz e nos dá essa santidade, promove essa santidade dentro de nós. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.